Olha o verso 1 do Salmo 127. Vocês vão me ajudar a ler aí, né? Pastor Heron falou assim: essa igreja é boa, essa igreja é animada, essa igreja participa. Vamos ver agora se é verdade, né? Vamos lá. Se o Senhor não edificar o quê? E é verdade, olha, o povo participa mesmo. Em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar o quê? Em vão vigia a sentinela. Gente, olha o verso 3 agora, olha aqui. Presta atenção aí. Você que está em casa aí, pega a tua Bíblia e acompanha com a gente também. Olha o verso 2. Inútil é levantar que horas? E dormir que horas? Meu Senhor. Olha aqui. Não sou eu que estou falando não, gente. Final do verso. Comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Agora, olha o final do verso 2. Aos seus amados ele dá enquanto o quê? Você já prestou atenção nesse texto aqui? Você já prestou atenção nesse texto? Que é Deus dizendo assim, ó: enquanto você dorme, eu resolvo as coisas para ti. Não adianta te preocupar. Quer ver um exemplo? Rapidinho. Quantas vezes você foi dormir preocupado, nervoso com uma situação, e no outro dia, quando você acordou, estava resolvido o problema? Aconteceu ou não aconteceu já com vocês? É isso que o texto está dizendo. Enquanto você dorme, o Senhor resolve. O que a gente precisa ter? Paciência, que é o que a gente não tem. A gente tem ansiedade, não é verdade? A gente tem ansiedade. E sabe o que mais que a gente tem? A gente tem outro negócio que se chama o seguinte: eu resolvo, eu sei como resolver. E não é assim? E daí Deus está dizendo assim: deixa que eu resolvo. E o verso 3: herança do Senhor são o quem? Eita, coisa linda, né? Os filhos são a herança do Senhor. Os filhos são o presente que Deus deu para a gente. Bom, vamos lá. Deixa Pastor Heron, Pastor Márcio, eu tenho tido um hábito nos últimos meses de começar cada mensagem com pelo menos 2 ou 3 perguntas para a igreja pensar, para a gente pensar. E depois nós vamos tentar responder. Olha aqui, primeira pergunta para você pensar no tema de hoje. Vamos lá. Quanto tempo faz desde a última vez que vocês se reuniram em casa como família para orar e para conversar sem distração, sem uso do celular e para ter aquele momento gostoso? Quanto tempo faz que vocês não fazem isso? Segunda pergunta. Agora o bicho vai pegar. Segunda pergunta. Olha aqui. O que as pessoas veriam se as paredes pudessem contar a verdade do que acontece dentro da tua casa e da minha casa? Essa aqui é para pensar, né? Essa semana atendi um casal na minha sala, lá em Curitiba. Eles estavam angustiados. E a esposa dizia assim: pastor, o que vai ser da gente daqui para frente? Pastor, o que vai ser desse mundo? A gente não tem perspectiva de futuro. Para onde esse mundo vai? Que respostas a gente tem? Sabe? Há uma ansiedade no ser humano, há uma incerteza no coração das pessoas sobre o que vai acontecer. Há uma insegurança, e é por isso que
O Brasil, nos últimos dias agora, publicou uma nota dizendo o seguinte: a preocupação do país nos últimos anos era com o câncer, mas a preocupação no país, nos últimos anos, ela mudou agora com as doenças emocionais. Com as doenças emocionais. Percebe? E a gente vai ver agora um pouquinho por que tudo isso está acontecendo. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo em dias que os pais não conhecem os filhos. Os pais não conhecem os filhos. Hoje eu tenho o privilégio de ter minha esposa comigo, eu viajo bastante, geralmente sozinho, mas hoje ela está comigo. E ela tem falado nas nossas palestras, porque no consultório ela tem também trabalhado um pouco em algumas situações sobre isso, né? Os pais, os filhos estão construindo um mundo à parte no quarto deles, e os pais não sabem o que está acontecendo naquele quarto. Porque a gente está vivendo numa geração hoje que os pais não podem ver o celular dos filhos e o que eles estão olhando lá. Gente, só um pouquinho. Quem é pai e quem é filho? Quem é filho e quem é pai? Quem é responsável pela educação dos filhos? É pai e mãe. Mas a gente está vivendo numa sociedade hoje que diz assim: você não pode entrar na privacidade do seu filho. O seu filho não tem idade para ter privacidade ainda, porque o lobo frontal dele não está maduro. Então é você que tem que dar o rumo para ele. É você que tem que mostrar qual é o caminho dele. É você que tem que acompanhar o que ele está vendo, o que ele está assistindo, que mundo ele está entrando. Porque se você não acompanha, e quando descobrir, pode ser tarde demais. Vivemos em dias em que a comunicação entre pais e filhos tem sido por mensagens e respostas apenas às vezes por um emoji, dizendo que está tudo bem. Há famílias que se falam todos os dias, mas não se escutam. É por isso que o Salmo 121 ele diz assim: se o Senhor não edificar o quê? Que casa? Que casa? A tua? A minha? A minha? Sabe? Nós estamos vivendo tempos paradoxais. Nunca estivemos tão conectados, mas também nunca estivemos tão distantes uns dos outros. As mensagens atravessam oceanos em questão de segundos, mas elas não conseguem atravessar o corredor do quarto do casal para o quarto dos filhos. Não há comunicação. Há pais que conhecem o celular dos filhos, mas não conhecem os filhos. Há lares com Wi-Fi forte, mas relacionamentos fracos. Você está entendendo? A vida digital trouxe conforto, mas trouxe afastamento emocional. O lar que deveria ser a presença de Deus tem sido o lar da ausência de Deus e a ausência física uns dos outros. E essa distância emocional tem trazido grandes dificuldades e dificuldades espirituais dentro de casa. Agora a gente precisa entender duas coisas. Primeira, essa é uma batalha espiritual. Outro dia nós estávamos em Blumenau, eu e minha esposa fazendo um encontro de casais lá. Nosso colégio em Blumenau tem 2.200 e poucos alunos, e fizemos um encontro para casais lá. Depois que terminou, um casal nos procurou, e esse casal, ele nos procurou e falou assim: pastor, obrigado porque vocês insistiram para a gente vir aqui, porque antes de vir para cá a gente brigou, nos desentendemos e a gente desistiu que não ia vir mais. Mas vocês insistiram com a gente, vocês, o grupo de lá, né, que eu não os conhecia. E se a gente não tivesse vindo, a gente teria perdido uma bênção. E aqui nós entendemos que a batalha que nós estamos vivendo dentro de casa é espiritual. Você precisa entender isso. Escuta aqui. Presta atenção aqui. A Bíblia, ela diz o seguinte:
daqui para frente, cada vez mais, o mundo vai se dividir em dois grupos. E vocês estão vendo isso acontecer no mundo. Estão ou não estão? Só que por enquanto a gente está vendo na política, mas isso não interessa para a gente. Até certo ponto sim, mas espiritualmente, por preparo da gente do céu, a gente precisa se preocupar com Deus. E a Bíblia diz o seguinte: o mundo cada vez mais está se dividindo em dois grupos: aqueles que servem a Deus e aqueles que não vão servir a Deus, aqueles que guardam os princípios e os valores de Deus e aqueles que não guardam os princípios e os valores de Deus. É isso. Você está entendendo? E é por isso que a gente precisa, sabe do que? Pedir que o Senhor edifique a casa da gente. Pedir que Deus mostre onde eu preciso ir, o que eu preciso fazer. Percebe? E é por isso que a gente tem visto cada dia mais muita gente procurando para estudar a Bíblia, para conhecer a palavra de Deus. Ontem à noite nós estávamos em Gravataí, no colégio de Gravataí. E ontem à noite 50 casais pediram para estudar a Bíblia. Ontem à tarde chegamos em Porto Alegre, gravamos um vídeo, porque nós ajudamos a coordenar e ajudar o trabalho do grupo do ECC da Central de Curitiba. E hoje à noite eles vão ter o reencontro e cerca de 18, 20 casais vão ser convidados a estudar a Bíblia também. E aí eu podia contar muito mais coisas para vocês. Sabe por quê? Porque as pessoas estão entendendo, elas estão entendendo de que a única solução para a vida da gente é estudar a palavra de Deus. A única solução para a vida da nossa casa, da nossa família, é entender o plano que Deus tem para mim. E quando eu conheço o plano de Deus, eu não tenho segurança. Quando eu conheço o plano de Deus, eu não tenho incerteza. Quando eu conheço o plano de Deus, eu não tenho medo do futuro. Quando eu conheço o plano de Deus, eu tenho convicção para onde eu estou indo e para onde a gente está levando a casa da gente. Deu para entender? Agora, olha só um outro detalhe. A gente está vendo o mundo e a sociedade de forma geral desconstruir a família. É ou não é verdade? Desconstruir a família. Umas ideologias. E essas ideologias, elas estão dizendo assim: a família é algo opressivo, é patriarcal, é ultrapassada. E vocês estão acompanhando também que nos últimos anos, filmes, seriados, TV, desenhos, eles estão desconstruindo a imagem paterna, a imagem do homem. Concordam comigo? Por quê? Essa tem sido a estratégia do inimigo de Deus, de destruir a imagem do homem. Do homem. E eu vou te explicar. Sabe por quê? Você, homem, você, marido, que está aqui dentro agora e que está assistindo aí, nós, olha aqui, você foi colocado dentro da tua casa, no lugar de Deus, para representar Deus e ser uma bênção para a tua família. Pastor, de onde é que você tirou isso? Da Bíblia. Né, pastor? Da Bíblia. Quer ver? Quando Deus criou o mundo, lá no início, Adão e Eva, Deus disse assim: eu vou criar o homem à imagem e semelhança de quem? De Deus. Você, homem, nós homens, embora desfigurados pelo pecado ao longo de todo esse tempo, olha que privilégio. Deus está dizendo assim: você vai me representar dentro da tua casa. Você é o responsável de conduzir a tua casa para o céu.
Você está entendendo por que a sociedade está desfigurando a imagem do homem? Porque se ele tirar a imagem do homem, ele tirou a imagem de Deus. E se os filhos não conseguem ver você, pai, como a imagem de um bom pai, refletindo a imagem de Deus, que eles veem e eles enxergam, como que eles vão amar a Deus e compreender Deus como um pai que eles não conseguem ver e nem tocar? Deu para entender? Nós estamos vivendo, gente, e a gente precisa entender isso. Nós estamos vivendo num período de uma batalha ideológica pela mente e pelo coração. Nós estamos vivendo numa época de inversão de valores, desconstrução de valores bíblicos. Olha aqui, desconstrução de valores bíblicos, ideologias políticas, teorias de gênero, relativismo moral, materialismo humanista. Tudo isso está se infiltrando nas escolas, nas mídias e dentro de casa. Dentro de casa. E tem um outro grande objetivo nisso, além de desconfigurar a imagem paterna. Sabe qual é? A de confundir a identidade dos filhos. Confundir a identidade dos filhos. Deus criou algo perfeito. Antes do sábado, Ele criou a família. Antes do pecado, Ele criou a família. A nossa casa. É por isso que o salmista diz: em vão trabalham aqueles que edificam, se Deus for excluído. Não adianta você levantar de madrugada, não adianta você ganhar dinheiro, os troféus na tua prateleira, os inúmeros certificados de conquistas no trabalho, não vão garantir o sucesso da tua família se você não colocar como prioridade. Paulo escreveu em Colossenses 2,9 um texto que parece que ele escreveu hoje. Olha o que Paulo escreveu: tenham cuidado, gente, para que ninguém faça você presa por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo tradição dos homens e não de Deus. Olha que coisa tremenda esse texto. Olha que coisa tremenda. A gente está vivendo hoje numa crise de identidade familiar. O mundo relativiza papéis, confunde valores, e o mundo banaliza o sagrado. Banaliza o sagrado. A sociedade está tentando reinventar aquilo que Deus já definiu como perfeito. Perfeito. Sabe? E infelizmente a gente está vivendo num mundo de aparências. Nas redes sociais está tudo normal, os casais estão impecáveis, sorrindo, filhos obedientes, casas arrumadas, mas por trás de cada foto há uma história e muitas vezes feridas na alma. Há casamentos que se mostram sorridentes em público, mas travam guerras silenciosas dentro de casa. A gente precisa enfrentar o mito da família perfeita. Ser uma família cristã não é nunca errar, é saber voltar para os braços de um Deus que nunca erra. A santidade de uma família não é a ausência do erro, mas é a presença do arrependimento. As pessoas não precisam ver famílias perfeitas, as pessoas precisam ver famílias reais, curadas pela graça. Precisam ver fé em meio à dor, esperança em meio às falhas, perdão depois de uma discussão, amor depois do erro. Quando um pai pede perdão para um filho e o abraça, você vincula esse filho ao teu coração. Quando um casal ora junto depois de um desentendimento, que coisa fantástica de unidade. Torna-se ali um santuário sagrado da presença de Deus. Sabe? Hoje Deus está chamando famílias reais, não perfeitas, mas famílias dispostas a serem curadas.
Famílias, Deus está chamando famílias cansadas de fingir que está tudo bem, mas sedentas de recomeçar. Pais que querem voltar a orar juntos, casais que desejam reaprender a se escutar, filhos que precisam de um abraço dos pais. É isso, simplesmente isso. Se sua família está vivendo tempos difíceis, Deus é especialista em curar feridas. Especialista em curar feridas. Deus é especialista em reconstruir lares quebrados, reatar corações distantes. Corações distantes. O que fazer para que a minha casa torne-se a casa de Deus cada vez mais? O que fazer? Lá em casa, tem uns 20 anos que a gente tomou uma decisão. E sabe qual é? A nossa família, ela vai para o céu. As nossas filhas eram adolescentes ainda. E um dia a gente reuniu a nossa casa, uma noite, enquanto a gente fazia o culto em casa de família. Nós conversamos, oramos juntos, e no final a gente tomou uma decisão. A nossa família, ela vai para o céu. Deus um dia uniu vocês aí. Não foi para viver apenas esse mundo aqui, perdido, que não sabe para onde vai. Talvez você esteja pensando assim: mas eu não acredito totalmente na Bíblia. Será que a Bíblia é a palavra de Deus mesmo? Sabe, eu faço um convite para você. Comece a estudar. Deixa Deus ir falando no teu coração. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque é simples. Deixa Deus ir quebrando a gente. Porque à medida que você for estudando a palavra de Deus, nós temos toda segunda-feira à noite um estudo bíblico online, pelo Zoom, com a nossa família. E como tem sido bom da gente aprender junto da Bíblia, porque aquilo que é dúvida, Deus vai colocando certeza no coração da gente. E aquilo que eu talvez não acredito hoje, quando eu vou pela palavra de Deus, a gente vai percebendo, sabe o quê? Que aquilo que Deus disse está se cumprindo, e aquilo que o homem disse não está se cumprindo nada, ou se cumpre alguma coisa ou outra, para confundir a gente. Mas Deus, o que Ele disse, 100% está se cumprindo e vai se cumprir, e Ele está prestes a voltar a esse mundo, e não vale a pena a gente viver isso aqui por nada, para nada. E de vez em quando a gente lembra um outro lá em casa. Outro dia, nossa filha que é casada me ligou, era fora de horário, e eu falei: o que será que ela quer? O que aconteceu? E ela me fez chorar, porque ela falou: pai, eu estou te ligando, pai, só para te lembrar que a nossa casa, ela vai para o céu. A nossa casa, ela vai para o céu. A gente está vendo um grande movimento de gente que está querendo ir para o céu, que quer conhecer mais de Deus. E quanto mais eu conheço de Deus, Ele vai enchendo o meu coração. E quanto mais Ele vai enchendo o meu coração, Ele vai dando convicção das coisas que estão acontecendo. E a gente vai se preparando para um momento fantástico que Ele tem para mim e para você. Nós vamos para um momento muito especial agora, que é o batismo do Mateus.
Que momento fantástico é esse, quando a gente vai entregar uma vida nos braços de Deus. Por que a gente não batiza crianças pequenininhas, né? A Igreja Adventista não tem esse princípio, né? Porque na Bíblia a gente não encontra isso, né? Na Bíblia a gente encontra os bebezinhos da gente entregar para Deus, dedicar para Deus. E o batismo, a Bíblia deixa bem claro assim para a gente, que é quando eles já têm condições de decidir, de escolher, quando eles já sabem o que é certo, o que é errado. E é por isso que nessa manhã a gente vai ter essa alegria, esse privilégio de fazer o batismo do Mateus. É um símbolo de uma entrega, não só dele, mas da família dele. Que Deus nos abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que a tua casa seja um lugar da presença de Deus, morada dos anjos todos os dias. Que momento especial esse, né, Mateus? Está feliz? Muito. Dormiu essa noite ou não? Mais ou menos. Ele me disse: tio, eu estou ansioso, tio. Eu também estou. Então somos dois. Mateus, a gente não pode batizar você sem ter mais alguém aqui, né? Quem que você quer chamar aqui na frente? Os meus amigos, o Murilo, o Gabi, a Manu, a Rafa Melo, o Benjamin, o Éder, o Jean, a Helena, a Nath, a Luísa. Vem a igreja inteira, né? Vem aqui, por favor, as mães, venham juntos. Os amiguinhos lá do prédio, as mães lá do prédio, os aventureiros. Vem aqui. Tá? Cadê os professores da escola sabatina dele? Vamos lá. Tem a professora de piano. Tem os familiares que estão aqui, vem aqui à frente. Né? Olha aí. A prof da escola. Eu tenho um ponto aqui no meu ouvido que vai me ajudando. Né? Isso, não pode ficar ninguém de fora, não. Vem aqui. Tem bastante espaço aqui. Que legal, olha aí, Mateus. Sabe, essa semana eu conversei com o Mateus, com a Milton, com a Luciane, e a grande expectativa deles é que vocês estivessem aqui. E uma das coisas que eles mais comentavam para mim durante a semana eram os vizinhos do prédio. Cadê os vizinhos do prédio aí? Onde? Levanta a mão aí. Aqui, olha aí que legal. Ali também tem mais, que legal. Bom ter vocês, viu? Eles falam muito de vocês. Mas bem, obrigado por terem vindo. Obrigado mesmo, né? Tem tantos amigos aí. Mas sabe, essa semana conversando com eles, eles disseram assim: a gente tem três gratidão no coração. A primeira é a gratidão pela família da igreja, né? O apoio que a igreja dá, o Clube dos Aventureiros, a Escola Sabatina. Gratidão pela igreja ter abraçado essa família aqui, abraçado o Mateus, né? A segunda gratidão é agradecer a família, a nossa família, né? Nesse momento, lá em Cachoeira do Sul, o vô Elias e a avó Gessi estão assistindo o batismo do Mateus. Lá em Goiás, o vô José e a avó Zita também estão assistindo o batismo do Mateus aqui. Tem o tio Availton e a Lília, né? Acertei o nome, isso aí. Também estão assistindo, né? Que coisa linda isso, gratidão à família. E eles têm uma terceira gratidão, uma terceira família, que é a família do prédio. Eles disseram assim: mano, a gente tem uma família aqui no prédio, é muito legal, a gente conversa, e a gente fala de Deus, a gente sabe, e deixa eu falar uma coisa para vocês. Eles não me pediram isso, mas eu senti no coração deles. Depois vocês podem brigar comigo. Mas eu senti no coração deles, sabe o que é? Vontade de ter vocês aqui todo sábado. Ele falou: esse povo do prédio é tão querido, que a gente quer ver esse povo aqui na igreja com a gente, quer ver esse povo lá no céu com a gente também. Sabe? É a família de vocês. Obrigado.
de coração a todos vocês. Que momento especial esse. Mas sabe, o Mateus, esse danado aqui me fez chorar um dia desse. Ele mandou uma mensagem. E a mensagem que ele me mandou era assim: tio, eu tenho um convite para te fazer. Você pode me batizar? Gente, aquilo quebrou. Como pastor, a gente tem alguns privilégios, né? Fazer casamentos, o batismo. Mas colocar a família da gente no livro da vida e preparar para o céu não tem preço. Não tem preço. Mas antes de fazer o batismo do Mateus, a gente precisa fazer uma outra pergunta. Cadê o pastor Eurão? Pastor, levanta aí, vamos ver. Vamos olhar para a igreja agora aqui. Com certeza tem mais gente nessa manhã aqui, pastor, que deseja ser batizado um dia também, né? Posso perguntar, pastor? Posso? Vamos lá? Devo, né? Quantos que estão presentes aqui nessa manhã agora, que desejam um dia, não importa se é um mês, 2 meses para frente, enfim, mas desejam também ser batizados e se preparar para o céu? Posso ver a mão? Pastor Heron, olha aí. Levanta a mão aí bem alto. O pastor Heron tá vendo aí. E Deus também. Que legal. Olha lá, pastor Heron, lá atrás. Gente, que coisa linda. Deus abençoe vocês. Que legal. Deus abençoe vocês. Vamos batizar, Mateus? Sim. Tudo tranquilo? Tudo. Feliz com os amigos aqui na frente? Com certeza. Com certeza. Obrigado, viu? Pelo privilégio. Obrigado por a gente estar junto. E a nossa família, ela vai para o céu. Amém? Querido Pai, nós entregamos para Ti nessa manhã o Mateus. Ele começa uma nova vida em Cristo Jesus. Ele entrega o melhor dele nas Tuas mãos, ó Pai. Ele entrega a vida dele. E por isso abençoe esse filho. Abençoe também o pai, a mãe, a Luciane, o Hamilton, para continuar educando segundo a Tua vontade. E que a vida do Mateus seja uma bênção, ó Pai, para a família, para os amigos, para a igreja. E que ele nunca desista dos Teus caminhos nem da eternidade. E é por isso, ó Pai, que cumprindo a ordem do Mestre, como ministro do Evangelho, eu o batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E a igreja diz? Que bênção, né? Hamilton, Luciane, é com vocês agora. Amem um ao outro. Cuidem bem um do outro. E juntos, cuidem bem do Mateus. E que a casa de vocês esteja sendo preparada para a breve volta de Jesus. Que a casa de vocês seja presença dos anjos, morada de Deus todos os dias. Deus abençoe vocês. Obrigado pelo privilégio, pelo carinho de vocês. Logo depois, o Hamilton e a Luciane, eles trouxeram uma lembrancinha para os amigos aqui. E os que vieram pela primeira vez hoje. Isso. Onde que vai ser? Você quer encontrar com eles aonde? Dá um abraço e tirar foto com todos os amiguinhos que puderem ali depois. Legal.
Nós vamos ter uma música agora. A Roberta vai cantar. Obrigado da presença. Deus abençoe. Obrigado do carinho de vocês. Obrigado de coração. Deus abençoe cada um. A Roberta vai cantar uma música agora pra gente. Ela vai louvar o Senhor. Senhor, tu sabes bem, sondas o meu coração e me conheces